Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazieri e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre gestão de pessoas e stakeholders, porque afinal de contas, a gente pode ter dinheiro, prédio, carro, tudo quanto for recurso, mas se não tiver gente, não dá para rolar, né? Não há projeto que vá para frente sem que a gente tenha pessoas ali fazendo os processos acontecerem. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem todas as outras áreas do conhecimento dentro de projetos como muito importantes, né, no desempenho de alguma dessas atividades, algum desses projetos, a gente ainda tem a preocupação, ou deve ter a preocupação aí com o gerenciamento das pessoas, né? Porque são as pessoas que estão ali avaliando os riscos, preparando os planos de contingência, avaliando a qualidade, cuidando da comunicação, fazendo os follow-ups. Então, é muito importante que a gente tenha em mente aí a importância que tem fazer o gerenciamento das pessoas nesse escopo, tá certo? Então, eu vou compartilhar contigo aqui a minha tela para a gente começar aí a fazer essa discussão tão importante que temos aí dentro do gerenciamento de projetos. Então, colocando aqui nossa telinha, compartilhando. Muito bem. Então, aqui, né, na nossa figura, na nossa fotinha aqui, tem vários pezinhos, mãozinhas aqui, todo mundo aí junto, né, no sentido de mostrar que, de fato, se a gente não consegue desempenhar um trabalho verdadeiramente em equipe no gerenciamento de projetos, os entregáveis também não vão se realizando, né? Então, é muito importante pensar que todo mundo que faz parte da equipe de projeto está envolvido, tem uma importância enorme, e quando falta uma pecinha, já todo o restante do trem descarrila aí. Então, vamos lá pensar um pouquinho assim, né? Quais são os processos que envolvem o gerenciamento de pessoas dentro de projetos? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente já falou disso em outras videoaulas, inclusive, mas é que quando a gente faz gerenciamento de projetos, a gente tem ali uma equipe multidisciplinar que está envolvida. Então, tem diversas pessoas de diversas áreas do conhecimento que estão ali performando para fazer com que o projeto ele seja alavancado. E aí, nesse sentido, existe uma complexidade muito grande para gerenciar todas essas pessoas, porque muitas vezes, mesmo a gente estando dentro da mesma empresa, da mesma organização, do mesmo projeto, existem aí atividades que muitas vezes conflitam umas com as outras, né? Às vezes você precisa dar um treinamento para um funcionário, para um grupo de funcionários, mas você precisa tirar esses funcionários de uma função na qual ele está produzindo naquele momento para fazer o treinamento. Aí fica aquela briga, né? Ah, vou deixar de produzir para fazer o treinamento. Ah, então, mas você precisa de treinamento para poder produzir, e por aí vai. Então, existe aí uma complexidade no sentido de você gerenciar pessoas no projeto por conta desses vários, digamos assim, interesses que acabam sendo conflitantes. Então, o que a gente precisa pensar em termos de gestão de pessoas, né? A gente precisa pensar primeiro que é necessário descrever as funções, as responsabilidades, as habilidades necessárias e quais são as relações hierárquicas que existem entre os cargos dentro de um projeto. Tá? Então, essa descrição aí primária, ela deve acontecer por quê? Porque com base nela é que você vai desempenhar as outras funções. Então, com base nela, você vai recrutar a sua equipe, você vai desenvolver as competências nas equipes, ou seja, fazer os treinamentos. É com base nela, deixa eu colocar aqui, opa, saiu aqui do lugar. É com base nela que a gente vai desenvolver as competências, como eu falei, da equipe através de capacitação, você vai gerenciar a sua equipe, você vai dar feedback, você vai avaliar o desempenho. Então, tudo com base aí nessa descrição, digamos assim, tá? Bom, feita essa descrição, todas as outras atividades, elas são possíveis de serem iniciadas também, né? E aí fica uma dica, então, para a gente pensar em como que a gente descreve essas responsabilidades. Então, a dica que fica é a da matriz de responsabilidades, que é uma ferramenta que é bem, bem simples mesmo, que eu estou mostrando aqui para você, em que você está encontrando aqui, na primeira coluna, né, as descrições das atividades. Então, tudo que precisa ser feito, tá certo? E aí, na primeira linha, você vai encontrar o nome das pessoas,
tá? Então, o que que você pode fazer aqui? Para cada uma dessas atividades, você pode fazer uma legenda, como essa que a gente tem aqui embaixo, e você atribuir as responsabilidades para as pessoas. Nessa legenda que eu estou utilizando, eu coloquei letra A para aprova, letra R para responsável, letra C para consultado, letra I para informado. Então, por exemplo, fazer relatório. Quem é que faz o relatório? Quem é o responsável por fazer o relatório? Ah, é a Ana. Então, eu venho aqui, né, na frente da Ana e coloco a letrinha R. E o José? O José, o que que ele faz? Qual que é o papel dele nessa atividade de fazer o relatório? Ah, o José vai aprovar, então vou colocar um A aqui embaixo do José, tá? E o João, a Rita e a Isa? Ah, o João, a Rita e a Isa só precisam ser informados. Então, eu coloco um I de informado embaixo do João, embaixo da Rita, embaixo da Isa. Comprar produtos. Quem que compra produtos? Ah, é o José. Então, eu coloco aqui responsável R embaixo do José. E assim por diante, tá certo? Então, isso aqui é um método bem simples, bem fácil para a gente determinar as responsabilidades das pessoas dentro de um projeto, tá? E é recomendável que faça, por quê? Porque com base nisso, como eu falei, a gente vai conseguir desenvolver as competências, fazer a avaliação de desempenho, monitorar os resultados que depois a nossa equipe de projeto tem, tá bom? Uma outra dica, digamos assim, né, que a gente dá aqui, é para você tentar projetar a necessidade de recursos humanos, ou seja, quantas pessoas eu preciso para realizar determinada atividade em um projeto, tá? E aí fica essa outra matriz, então, para a gente pensar como sugestão. Então, observe aqui que na primeira coluna a gente tem o código da atividade. Eu coloquei A, B, C, D, E, poderia ser 1, 2, 3, 4, XYZ, numeral romano, do jeito que você quisesse, tá? Mas é só para facilitar e, inclusive, ser utilizada depois no fluxograma. Aí, na segunda coluna, a gente tem a descrição da atividade. Então, o que é para fazer, né? Nessa atividade de letra a atividade consiste em receber a requisição, tá? Na terceira coluna, duração em minutos, o que que é? A quantidade de tempo que leva para fazer essa atividade. Então, quanto tempo em minutos eu levo para receber uma requisição? Ah, eu levo 3 minutos, tá? Aí, nessa quarta coluna, a gente vai ter a precedência, ou seja, qual atividade que vem antes dessa daqui. Então, antes de receber a requisição, o que é que vem? No caso, nesse processo, não vem nenhuma atividade, por isso que tem o tracinho aqui. Mas quando a gente pega a atividade B, que está nessa segunda linha, está escrito separar materiais. Tem uma atividade que vem antes dela, que é a atividade A, receber requisição. Então, antes de separar os materiais, você precisa receber a requisição, tá? E aqui na última coluna, a quantidade de pessoas necessárias para fazer isso. Então, quantas pessoas eu preciso para receber uma requisição? Uma pessoa. É isso. Só um minuto. Ah, eu tô gravando um monte de vídeo aula na sequência, então minha voz vai falhando. Você me desculpa, tá? Pela tosse aí. Bom, e aí você vai vendo aqui, ó, para separar materiais uma pessoa só, para preparar o lanche 5 pessoas, para embalar o lanche 3 pessoas, para entregar o lanche 5 pessoas e assim por diante, tá? Então, aqui você consegue ter planificado, né? Quais são as atividades, quanto tempo dura, o que é que vem antes de cada uma delas, tá? E quantas pessoas vão ser utilizadas para fazer isso. Isso você vai conseguir já dimensionar a quantidade de pessoas que vai ter envolvida no seu projeto, tá bom? Uma outra ferramenta aqui, ela é usada junto com a planilha anterior, com a matriz anterior. Por quê? Porque aqui a gente vai ter, na verdade, uma plotagem do número de minutos, a quantidade de tempo que tem aqui nas colunas, por exemplo, 3 minutos, 60 minutos, 10 minutos e 20 minutos. E aqui a gente vai ter a quantidade de pessoas que são utilizadas em cada uma dessas etapas, né, de acordo com o tempo. Isso daqui também é super útil para a gente visualizar o desempenho do nosso projeto e facilita com que qualquer pessoa que esteja ali fazendo a observação daquele projeto, ela consiga ter a visualização, né, ter a ideia de como está o desempenho aí dessa atividade. Então, por exemplo, gera até uma certa curiosidade, né?
Por que que essa atividade aqui que leva 60 minutos são empregadas 5 pessoas, e essa atividade que leva 20 minutos também são empregadas 5 pessoas? Se a gente for ver lá na descrição das atividades, a gente vê que são coisas diferentes, mas pode ser aí um questionamento que pode ser feito e para uma eventual também melhoria do processo, tá bom? Então, vamos aqui adiante. Fora as pessoas, né, que estão ali envolvidas diretamente com os processos, ou seja, com os nossos colaboradores, com os funcionários, com os servidores, enfim, existem também os stakeholders. Então, quem são esses stakeholders? Eles não necessariamente são lá dentro do projeto ou lá dentro da empresa, mas são todas as partes que, de alguma forma, têm algum interesse naquele projeto. Então, qualquer um, dentro ou fora, que seja afetado ou que afete o projeto, que seja influenciado ou que influencie o projeto. Qualquer um destes indivíduos, digamos assim, podem ser considerados como stakeholders, ou seja, como partes interessadas. Então, aí é uma lista enorme. A gente vai ter moradores, de repente, das proximidades do bairro, da cidade, associações de classe, sindicatos, órgãos governamentais, entidades de forma generalizada, usuários, mídia, se for uma empresa, a gente vai ter concorrente. Então, por aí vai. Todo mundo que, de alguma forma, está interessado ali no nosso projeto, naquele projeto, é considerado um stakeholder. E esses caras, né, esses stakeholders, eles merecem tanta atenção quanto os nossos colaboradores internos. Por quê? Porque eles podem, como eu disse, serem afetados, ok, mas eles também podem afetar a condução do nosso projeto. Então, se você teve todo aquele trabalho anterior que eu descrevi, para você identificar quantidade de pessoas que precisam em cada atividade, qual é a responsabilidade de cada uma delas, eu acho que também é interessante fazer uma matriz para você identificar qual é o papel de cada stakeholder nesse processo de condução do projeto, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho disso também aí nessa videoaula, tá bom? Eu vou dar uma paradinha por aqui, justamente para a gente entrar, né, nessa parte aí de gestão de stakeholders, e aí eu falo um pouquinho mais sobre ela no próximo vídeo, tá certo? Então, aguenta aí, não me abandona, que daqui a pouco tem mais. Tchau!